Uma partícula eletrizada com carga Q é colocada em um ponto de um campo elétrico. O campo elétrico aqui significa região na qual pode surgir força elétrica. A força elétrica que age em Q tem o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, campo elétrico aqui é a região na qual pode surgir força elétrica, e campo elétrico aqui é vetor campo elétrico, ou seja, vetor cujo módulo indica a taxa com a qual pode haver força elétrica por unidade de carga de teste. E o vetor campo elétrico é o vetor cuja direção me permite descobrir ou calcular o sentido da força elétrica que pode surgir caso uma carga de prova seja colocada aqui. Então, a força elétrica que age em Q tem o mesmo sentido do vetor E no ponto P, no ponto no qual a carga foi colocada. Aí ele pergunta qual é o sinal de Q. Substituindo a partícula por outra carga elétrica, agora uma carga elétrica menos Q, o que ocorre com os sentidos de E e de F? A força F' que passa a agir nessa nova partícula. Gente, é bastante fácil responder essa questão, mas eu pensei num exemplo matemático para nós resolvermos. Então vejam, eu imaginei um vetor campo elétrico cujo módulo é 3 newtons por coulomb. Primeiro vou colocar dentro dele uma carguinha de prova de 2 microcoulomb e depois vou colocar uma carguinha de prova de menos 2 microcoulomb. Vejam que as diferenças são os sinais. Uma carga é positiva, outra carga é negativa. Galera, eu imaginei esse campo elétrico horizontal para a direita. Estou usando a linguagem de versores. Isso aqui é um vetorzinho de tamanho 1 na horizontal para a direita. Quem não lembra disso, pode assistir os episódios de número 900. A ideia é, isto aqui é um vetor, isto aqui também é um vetor. É um jeito dos matemáticos, criado pelos matemáticos, para escrevermos um desenho, para escrevermos um vetor, tá bom? Ora, nós sabemos que a força coulombiana sobre essa carga de prova é dada pelo produto entre carga de prova e campo elétrico. Então eu substituí a carguinha de prova e substituí o campo. Aqui eu escrevi, destaquei de pink, de rosa, não tenho certeza sobre a cor, e aqui eu esmiucei, só para lembrá-los, 3 newtons por coulomb. O que significa isso? Nesse ponto onde foi colocada a carguinha, existe a possibilidade de surgir um empurrão sobre a carguinha de 3 newtons se a carguinha de prova for de 1 coulomb, tá bom? Então, realizando esse produto aqui, eu realizo 2 microcoulomb vezes o vetor 3 newton por coulomb na direção horizontal, sentido para a direita. Corto coulomb com coulomb, ficou newton, estamos calculando força. 2 micro vezes 3 newtons vezes esse vetorzinho, 2 vezes 3 dá 6. Esse micro não é unidade, é uma potência de 10, 10 a menos 6. Então a força que surge é uma força na horizontal para a direita com intensidade 6 milionésimos de newton. É uma forcinha de 0,000006 newtons na horizontal para a direita. Então isso aqui também é um vetor. No lugar de desenhar eu escrevi um vetorzinho na horizontal para a direita. Vejam que esse vetor força aponta para o mesmo sentido desse vetor força, desse vetor campo elétrico. Força e campo apontam para o mesmo sentido quando a carga de prova é uma carga de prova positiva. Por outro lado, o que aconteceria se nós colocássemos uma carga de prova negativa? Vejam que o vetor ele é absurdamente parecido. As duas forças são na horizontal. As duas forças têm mesmo módulo, mas esta força é uma força oposta ao lado direito. Ora, gente, quando a carguinha é uma carguinha negativa, vetor campo e vetor força são opostos. Então eu posso voltar para a questão do enunciado e ele diz assim: qual é o sinal de Q?
Qual é o sinal de que? O sinal de que, nesse primeiro caso, é uma carga positiva, porque o texto diz que campo e empurrão colombiano, campo e força colombiana, possibilidade de força, que é o campo, e força elétrica, tem mesmo sentido. Então essa carga é uma carga de sinal positivo. Por outro lado, se nós trocamos aquela carga por uma carga negativa, a nova força vai ser oposta ao campo. É isso aí, galera. Leiam de novo, pensem, escrevam com as palavras de vocês. Se houver dúvida sobre a linguagem que eu usei no exemplo, volte para os episódios 900. Beijo no coração.